Deus, ele não te envia e deixa você se virar sozinho. Deus não te envia e deixa por conta, que nem dizia minha mãe antigamente, por conta de João do Campo. Por conta de, vai lá e se vira. Deus vai conosco. Deus está conosco naquilo que Ele nos orientou, naquilo que Ele nos confiou, naquilo que Ele nos direcionou para fazer. Eu quero te dizer, queridos, que o medo é, sem dúvida, o maior paralisador da humanidade. E Deus é bom e a misericórdia dele é a causa total de não sermos consumidos. Nessa manhã, vou abrir a palavra de Deus aqui. A palavra de Deus está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué 1, versículo 9. E a palavra de Deus, ela diz assim: não fui eu que ordenei você? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que eu mandei você ir, então seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Fala conosco, Senhor, ministra os nossos corações, encha-nos de fé nessa manhã, Senhor, de coragem, de força, Pai, para que nós possamos continuar caminhando segundo o plano e o projeto que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Queridos, essa palavra, ela fala a respeito especificamente de Josué. Josué, ele fica no lugar de Moisés. Moisés, ele não entra na Terra Prometida por conta de algumas atitudes que ele teve e especificamente por conta de um momento onde Deus disse para ele falar com a rocha e ele bate na rocha por conta de toda uma movimentação. Existe um versículo que fala que Moisés, ele se envolveu tanto com a problemática do povo e aquele povo o impediu de entrar na terra. Ou seja, ele carregou uma situação ali que roubou dele o plano e o projeto de Deus para a vida dele. Então, só aqui eu começo a entender e a descobrir que as minhas decisões, isso aqui foi uma frase que Deus me deu, as minhas decisões são mais poderosas que a vontade de Deus para minha vida. A vontade de Deus para Moisés é que ele entrasse na Terra Prometida e que Moisés pudesse levar aquele povo para a Terra Prometida. Mas as ações, as atitudes e as decisões que Moisés tomou fizeram com que ele ficasse fora da Terra Prometida e que ele não entrasse. Ele viu a terra, ele conseguiu ver, mas ele não entrou, tá? E no lugar de Moisés é colocado o Josué. E Josué, claro, queridos, ele viu tudo que Moisés passou. Josué, ele presenciou toda a movimentação de liderar um povo obstinado, um povo teimoso, um povo desafiador. E com certeza, diante dessa orientação de Deus para Josué, Josué, ele estava aqui, queridos, com medo. Com medo, eu tenho certeza absoluta que Josué estava com medo. Josué não tinha muito ânimo. Josué vinha acompanhando Moisés, queridos, desde o Egito. Então imagina que você precisa lidar com um povo que nem o seu líder deu conta. Então, com certeza, ele estava com medo, ele estava assim,
apavorado, porque a palavra de Deus diz assim para ele: não se apavore, não tenha medo, não desanime, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você andar. Enquanto eu estava orando, o Senhor falou muito ao meu coração a respeito de medo, Pessoas que estão aqui, pessoas que entraram aqui nessa live e que o medo, o desânimo tem paralisado você. Esse medo tem gerado desânimo e isso tem gerado em você paralisação. Queridos, e Deus não nos deu um espírito de medo. Só que Satanás sabe que o medo, ele é um paralisador de propósito. O medo faz você deixar aquilo que era para ser feito hoje, para amanhã, para depois, para depois, para depois. Medos de o que vão pensar de mim? E se não der certo? E se a porta não se abrir? E se eu me posicionar e eu ficar frustrado? E se eu der passos e as coisas não acontecer? Então Deus, queridos, Ele te trouxe aqui porque Ele sabe do que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe como está o seu coração. De coisas que Ele disse para você, que Deus já te deu uma palavra rema, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Coisas que Deus já disse para você, vai, tome a decisão, saia desse lugar, dê passos, se posicione. Mas que diante do medo, diante dos problemas, diante das circunstâncias, ao invés de dar passos, você paralisou. E você diz assim, ó, depois eu faço, amanhã eu faço. E você entra num looping de procrastinação e zona de conforto. Você entra em um lugar de muita procrastinação, de empurrar a vida com a barriga. Depois eu faço, amanhã eu faço, depois. E o Senhor estava dizendo assim, ô Josué, não foi eu que te ordenei? Não fui eu que estou te dando uma ordem, uma direção, uma orientação? Então a pergunta que você precisa fazer é, quem me mandou? Quem me deu uma direção? Quem me deu uma orientação? Quem falou ao meu coração? Porque eu quero te dizer que a partir do momento que o Senhor fala ao seu coração, que a partir do momento que Deus te dá uma palavra rema, a partir do momento que Deus te dá uma ordem, é Ele quem sustenta, é Ele quem direciona, é Ele quem capacita. E Ele, queridos, tem uma promessa sobre você. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E quando o século se consuma, Ele diz de novo, eu estarei convosco todos os dias. E Ele diz assim, eu vou estar com você por onde você andar. Deus, Ele não te envia e deixa você se virar sozinho. Deus não te envia e deixa por conta, que nem dizia minha mãe antigamente, por conta de João do Campo. Por conta de, vai lá e se vira. Deus vai conosco. Deus está conosco naquilo que Ele nos orientou, naquilo que Ele nos confiou, naquilo que Ele nos direcionou para fazer. Eu quero te dizer, queridos, que o medo é, sem dúvida, o maior paralisador da humanidade. Quantas pessoas que por medo não abrem um negócio? Quantas pessoas que por medo não casam?
Quantas pessoas que por medo não falam do amor de Deus? Quantas pessoas que por medo não oram? Você sabia que tem gente que não abre a boca para orar por medo de errar, de falhar, por medo N situações? Quantas pessoas que não educam os filhos por medo? Quantas pessoas que não dão limites para os seus filhos por medo? Quantas pessoas que não dizem um chega para relacionamentos abusivos? Mulheres que estão apanhando, mulheres que estão vivendo vários processos de abusos em diversas áreas da sua vida. Não dizem chega por medo. Medo. Medo paralisador. Quantas pessoas não cumprem o chamado, o propósito, aquilo que Deus disse que é para ser feito por medo? Quantas pessoas que não colocam uma ideia criativa para funcionar? Medo. Quantas pessoas que não dão a sua opinião porque têm medo, medo do que os outros vão falar. Medo de desagradar. Estão totalmente envolvidas em uma opressão de um medo paralisador. E existem, queridos, 3 tipos de medo. O medo que é um medo natural, é um medo que você não encosta em uma serpente porque ela vai morder você. E esse medo é um medo natural, é uma emoção natural que está na nossa vida. Agora existe um medo chamado bloqueio emocional, que é um medo paralisante. É um medo que te rouba, é um medo que não permite que você caminhe, que você faça aquilo que você deveria fazer. E existe outro tipo de medo, querido, que é o medo espírito. A Bíblia diz que eu não dei para você um espírito de medo. Então ele é um espírito. E esse medo espírito, ele tem levado pessoas, queridos, para dentro de um quarto, para a escuridão, para a paralisação. Pessoas que não têm caminhado por conta do medo. E nessa manhã, a palavra de Deus para mim e para você é: não fui eu que te ordenei, não fui eu que mandei você fazer, não fui eu que te dei a ordem para marchar, para sair, para se posicionar, para liderar, para abrir esse negócio, para se posicionar diante da vida. Não fui eu que te ordenei. E o Senhor disse para você: então seja forte e corajoso. Forte e corajosa. Seja. É uma decisão. Eu vou ser. Eu vou me posicionar. Seja forte e corajoso. Eu escolho ter a força e a coragem na minha identidade. Eu lembro, queridos, repete os 3 tipos de medo. Medo comum, que é um medo emoção, é um medo natural. Existe um medo bloqueio e um medo espírito. 3 tipos de medo. Medo natural, medo bloqueio, medo espírito. Dentro dessa construção aqui, queridos, durante muitos anos na minha vida, eu tive medo. Muito medo. Totalmente bloqueada pelo medo. Eu ia tomar uma decisão, eu tinha medo. Medo do que os outros iam pensar. Medo de não dar certo. Medo de sair do lugar. Medo de me mover. Medo de falar. Medo de desagradar. Então o medo, ele permeava a minha vida de uma forma tão gigantesca. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi por meio, claro, de um processo de desconstrução desse medo, mas por meio da repetição. Uma das coisas que eu mais utilizei foi a repetição. Segundo a palavra de Deus, eu como do fruto da minha boca, vida ou morte. E eu comecei a declarar sobre mim que eu era forte e corajosa. Eu comecei a declarar sobre mim, na minha identidade. Eu sou
forte e corajosa. E quando o medo, ele vinha na minha direção para me paralisar, porque o medo fala, queridos. O medo fala. O medo, ele diz assim, você não vai conseguir. Não vai dar certo. Nem adianta. Essas são as vozes, as frases do medo. Provavelmente Josué estava ouvindo a voz do medo. Só que chega em determinado ponto da nossa vida, queridos, que você vai precisar aprender a calar a voz do medo. Você vai precisar aprender a caminhar mesmo quando você está sentindo medo. E eu comecei a declarar sobre a minha vida, eu precisava tomar muitas decisões. Deus tinha me falado para eu escrever um livro, eu estava com medo de não conseguir, medo de dar errado, medo que as pessoas iam pensar, medo de dizer que eu ia escrever um livro e no final das contas ser uma fracassada. Deus me falou para vir para a internet, mas eu tinha medo do que os outros iam pensar, medo de falar errado, medo. Quando eu ligava aqui a câmera, o suor descia aqui, ó, nas costas. Descia aquela água assim, ó. De tanto medo. Medo de dirigir. Meu Deus, eu era completamente paralisada pelo medo. Medo. Às vezes eu ia dar uma opinião. Eu tinha medo de dar opinião e não ser a opinião certa, não ser a opinião que as pessoas iam apoiar. E durante anos, eu não fiz o que Deus tinha dito que era para eu fazer. Eu não caminhei segundo aquilo que Deus disse que era para eu caminhar. Eu não me posicionei segundo aquilo que Deus disse que era para eu me posicionar. Eu não fiz o que era para ser feito, porque o medo me paralisou. E eu passei, queridos, por um desbloqueio de medo, e eu comecei pela repetição, dizer quem eu era. Eu comecei a dizer, eu sou forte, sou corajosa. Eu sou forte e corajosa. Eu sou forte e corajosa. E quando eu precisava tomar uma decisão, eu dizia, eu sou forte e corajosa. Eu sou forte e corajosa. E eu respirava fundo e eu comecei a dar passos. Porque a coragem não é ausência de medo. A coragem é fazer ainda mesmo quando eu estou com medo. Quantos passos, queridos, eu dou na minha vida? Quantos? Inúmeros. Ah, é porque eu não tenho medo de nada. Não, às vezes ele bate na minha porta. Bom dia, Sumaí. Vim te visitar. Eu quero conversar com você. Às vezes o medo fala. Deixa eu te falar, Sumaí, não vai dar certo. Não, você vai passar vergonha. Ele começa a falar. E aí eu falo pra ele, ó, cala a boca. Cala a boca. Querido, você precisa aprender a dizer pro diabo, silêncio, calado. Eu não quero ouvir a sua voz. Não. Eu vou ouvir a voz do Senhor. Eu vou ouvir a orientação do Senhor. Eu vou ouvir a direção de Deus para minha vida. E Ele diz para mim, seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Queridos, quando Deus diz para você, seja forte e corajosa, Ele está te dando uma ordem. Ele está te dando uma direção. Seja. Ele não está dizendo assim, veja aí se você quer ser, não. Não, Deus está dizendo, seja forte e corajosa. Ele está te dando uma direção. Ele está te dando uma ordem. Ele está perguntando para Josué, não foi eu que te enviei, não foi eu que te mandei. Então seja forte e corajoso.
E ele continua dizendo, não se apavore, não desanime. Porque, queridos, diante daquilo que Deus nos mandou fazer, diante das circunstâncias, diante das problemáticas, diante da voz do medo, diante da voz das circunstâncias, a tendência que nós temos é nos apavorar. A tendência que nós temos é desanimar. Desânimo, cansaço, fadiga. Desânimo. Desânimo de ter tentado e não ter conseguido. Desânimo de dar passos e não ver muitas vezes as coisas acontecerem. Desânimo de estar lidando com um povo que é um povo obstinado. E quantas pessoas, queridos, estão apavoradas e desanimadas? Apavorada pela circunstância, apavorada pelo problema. O desânimo, ele vai tomando conta das pessoas. Ontem um adolescente falou para mim, nossa, eu tô tão desanimado. Eu não tenho ânimo para nada, eu não tenho força para nada. Queridos, não era um adulto, era um adolescente falando. Que tem todo o fôlego, que tem toda a vida, que tem toda a disposição, que não tem nem os problemas que nós temos. Mas ele estava dizendo, olha, eu estou desanimado. E, queridos, se você permitir, o medo vai paralisar você. Se você permitir, o desânimo, ele vai se alojar na sua vida. Se você permitir, o medo vai fazer parte da sua jornada e ele vai fazer com que você se torne alguém que nunca vai cumprir o plano e o projeto e o propósito de Deus. Não se engane, queridos. O reino espiritual é muito real. Existe uma guerra o tempo inteiro, mesmo que você não esteja vendo. Uma guerra para parar você, para paralisar você, para desanimar você, para roubar você, para matar você, para destruir você. Existe uma guerra. E você precisa se posicionar diante da situação, diante da circunstância. Se o medo bater e você disser, pode entrar. Se o desânimo bater, você dizer, pode entrar. Eles vão se alojar na sua vida, na sua casa, na sua família. E vai entrar ano, sair ano e você está no mesmo lugar. Vai entrar ano e sair ano, você não vai ter cumprido o chamado de Deus. Ah, mas eu estou assim desanimado porque a vontade de Deus para mim não é. Não é. Ele diz na sua palavra, não se apavore, não desanime. É uma direção que Deus está nos dando. Agora é a nossa escolha. Não ficar apavorado e não ficar desanimado. Eu escolho se eu não vou ficar apavorado diante do problema, diante do medo, diante da circunstância. Eu escolho se eu não vou desanimar. Porque o desânimo vem. Outro dia, diante de tantas guerras, o desânimo veio na minha vida de uma forma assim, que você via que era Satanás mesmo. E ele começou a falar comigo de uma forma assim, gigantesca. Menina, para com isso. Ficar acordando cedo. Vindo negócio de fazer devocional. Cansada. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar dos seus negócios. Vai fazer suas coisas. Deixa esse negócio pra lá. E aí eu tô ali, ouvindo. Daqui a pouco eu falei, calado, diabo. Calado, Satanás. Em nome de Jesus. Não foi o Senhor que me enviou. Não foi o Senhor que falou comigo. Então eu sou forte e corajosa. Eu não vou paralisar. Eu não vou desanimar. Eu sou forte e corajosa. E eu quero dizer para você, queridos, às vezes você não é fraca, nem fraco, às vezes você só está cansado. Tem momentos na nossa vida que a gente só precisa de descanso, só precisa de pausa. Só que muitos confundem pausa, vírgula, com ponto final. Muitos confundem
Deus dizendo assim, ó, dá uma pausa. Vírgulazinha aqui, ó, minha filha. Vírgulazinha aqui, ó, meu filho. Aquieta, calma. Recarrega suas forças. Renova. Realinha a rota. E aí volta para fazer o que eu te falei para fazer. Volta para ser conduzido, para ser direcionado, para ser orientado. Mas quantas pessoas, queridos, confundem essa vírgula com o ponto final e elas paralisam. Elas desanimam total. Eu conheço pessoas que Deus chamou para mexer com outras pessoas, para ajudar pessoas. E ela falou assim, eu não quero saber de pessoa não, eu prefiro mexer com bicho. Não quero saber de pessoa. Porque tá cansado, porque tá desanimado, porque as frustrações, você permitiu que as frustrações roubassem o plano e o projeto de Deus para a tua vida. Olha só, a Mônica falou uma coisa poderosa. Ó. A voz me diz para eu dormir, mas eu digo, eu vou me levantar. Exatamente. Tem pessoas que falam assim, nossa, pastora, como que a senhora faz tanta coisa? Como que a senhora tem tanto ânimo? Não, não é que eu tenho tanto ânimo, não. Eu me condiciono a isso. Não. Tá pensando que todo dia que eu acordo com alegria? Não. Tem dia que eu não acordo com alegria, não, mas eu me condiciono, alegria, vitória, vida de Deus, fôlego novo, força, disposição. A Bíblia diz, eu como o fruto da minha boca, então eu chamo todo dia, vem vitória, vem força, vem disposição, vem alegria, vem. Eu decido, ânimo, força, disposição. Tem dia que eu tô assim, ó. Tanto peso. Show, sai de mim, em nome de Jesus. Porque eu entendo pela palavra de Deus que Ele é aquele que renova as forças. Ele é o que renova o ânimo. Ele que nos dá a alegria do Espírito Santo. Ele que nos dá a paz que excede todo entendimento. E quando eu entendo isso, quer dizer, é na presença de Deus que eu renovo a minha força. É na presença de Deus que eu renovo a minha alegria. É na presença de Deus que eu sou renovada no Senhor. Todos os dias da minha vida. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você. Seja forte, corajosa. Seja forte e corajosa. Deus diz para você, não se apavore, não desanime. Ele te enviou, é Ele quem te sustenta. E Ele disse para você assim, eu estarei com você por onde você andar. Eu não sei se você nesse momento está andando por deserto. Eu não sei se nesse momento você está andando pelo vale da sombra da morte. Eu não sei se nesse momento você está andando por vales. Eu não sei se nesse momento você está em montanhas. Eu não sei em qual lugar você se encontra. Eu sei de uma coisa. Em todos esses lugares, em todos esses ambientes, em todos os momentos da sua vida, sejam eles bons ou ruins, o Senhor teu Deus está com você. Ele não te deixa, Ele não te abandona. E que nessa manhã você possa ouvir a voz de Deus, dizendo para você, seja forte e corajosa. Que você ouça a voz de Deus dizer para você, seja forte, corajoso, corajosa. Não se apavore, não desanimes. Talvez você entrou aqui e você disse assim, eu vou desistir. Não dou conta mais não, já tentei de tudo, já me empenhei, já me esforcei. Não. E o Senhor está dizendo, não. Seja forte e corajosa. Não se apavore, não desanimes, porque eu sou contigo por onde você andar. Eu vou junto contigo. Eu quero te dizer, Ele te dá ideias. Ele te dá oportunidades. Ele é quem abre portas. Ele te arranca de deserto, de vales, de covas de leões.
Ele te arranca, querido, de fornalha ardente. Então que nessa manhã você pare de dizer para você mesmo. Para de ficar dizendo, eu tô fraca, eu tô desanimada, eu tô sem força, eu não dou conta mais de caminhar. Para de ficar dizendo essas coisas, porque enquanto você tá dizendo isso, Satanás tá do seu lado, ó, aplaudindo. É isso aí. Satanás, que alegria, hein? Tá arrasando. Palavra forte que você tá dizendo. Os demônios estão fazendo festa enquanto você permite declarar da tua boca. Não tô aguentando mais, não dou conta mais, tá difícil demais, desafiador demais. E querido, se eu e você não vigiar o que tá saindo da nossa boca, nós vamos, olha só, nós vamos apoiar a voz do diabo para nós. Ele vem aqui, e sopra no ouvido assim. Não vai dar certo, você não vai dar conta. Você é fraca, você tá desanimada e você vai repetindo o que ele vai falando. Mas hoje você entendeu o que você precisa declarar. Hoje você entendeu quem você é. A palavra de Deus diz assim: digo fraco, eu sou forte. Deus estava dizendo para você mentir? Não, Deus estava dizendo para profetizar. Digo fraco, eu sou forte. Não na minha força, não no meu poder. Quando eu digo eu sou, eu estou dizendo o nome de Deus. Deus em mim é forte. Deus em mim é corajoso. Deus em mim é animado. Deus em mim é fortaleza. Então, queridos, eu sou forte e corajosa. Você é forte e corajosa. Eu quero dizer para você que quando o desânimo, quando a tristeza, quando o medo bater na sua porta para paralisar você, você vai dizer pro medo: eu sou forte e corajosa. Eu sou forte e corajoso. Você vai se posicionar através da palavra. Queridos, tem pessoas que elas falam assim: pastor, esse negócio de declarar a palavra não funciona não. Não funciona não, porque eu declarei e eu não vi funcionar. Eu quero dizer pra você, funciona. É real. Só que olha só, tem pessoas, presta atenção nisso, tem pessoas que passam 50 anos da sua vida declarando maldição, declarando desânimo, declarando medo, declarando falência, declarando pobreza, declarando necessidade, declarando enfermidade. 50 anos da vida. Olha o tanto de semente que foi plantada. E de repente ela começa a declarar vida. Ela passa uma semana declarando vida, 2 semanas declarando vida, e ela não vê resultado. E de repente o que ela faz? Ela já tem uma construção neural, ela volta a declarar morte. E realmente ela fala: não funciona. Mas eu vou dizer para você, funciona sim. A grande questão que você precisa declarar e entender que cada palavra é uma semente. Cada palavra é uma semente. Cada palavra é uma semente. Só que eu quero dizer para você, sementes precisam de processo. E aí vem o processo de germinação, de desenvolvimento, de crescimento. E você vai sim, em nome de Jesus, comer o fruto da sua boca. Eu quero que você comece hoje, quando o medo bater na tua porta, quando a circunstância bater, quando os demônios começarem a falar com você: não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não vai acontecer. Você vai dizer: eu sou forte e corajosa. Eu tenho ânimo, eu tenho força, eu tenho disposição. Vai acontecer. A coisa vai fluir. A porta vai se abrir. Eu sou forte e corajosa. Saia daqui com essa palavra assim, dentro do seu coração. Talvez hoje você estava com medo de tomar decisões. Talvez hoje tinha situações, ambientes, lugares que você precisava entrar e você estava com medo de entrar nesse lugar. Mas você vai dizer para você hoje: eu sou forte e corajosa. Você vai entrar em lugares que você ainda não tinha entrado. Você vai tomar decisões que ainda você não tinha tomado. Você vai falar coisas que você ainda não tinha falado.
porque do medo que estava paralisando você. Mas hoje você entendeu quem você é, forte e corajosa. E o Senhor disse para você, não fui eu que te ordenei, não fui eu que mandei você. Existe um comando, queridos, de Deus para nossa vida. Então seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde você andar. Deus está comigo, Deus está com você, por onde você andar. Seja somente forte e corajoso, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso na tua presença. E nós queremos declarar. Eu quero que você coloque a mão assim, ó, na sua cabeça nessa manhã. Nós queremos, ó Pai, declarar sobre as nossas vidas que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos ordenou, que existem projetos e propósitos de Deus para nós. E nós queremos declarar nessa manhã que nós somos fortes e corajosas. Nós queremos plantar essa semente no reino espiritual, declarando que somos fortes e corajosas. Senhor, nós declaramos ânimo, disposição para cumprir o teu chamado e o teu propósito nessa terra. Que decisões que precisavam ser tomadas sejam tomadas hoje. Que passos que precisavam ser dados sejam dados hoje. Ó Deus, e que toda voz do maligno se cale, e que apenas a tua voz seja ouvida, escutada e obedecida. Oramos nessa manhã, agradecidos por essa palavra de vida e de esperança, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, amém. Que essa voz maligna se cale, e que a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, reverbere dentro de você. E que você entenda que a coragem não é a ausência de medo. Às vezes, você vai tomar decisões mesmo com medo. O medo vai estar gritando e você vai dar passos, vai se posicionar, vai tomar decisões, mesmo quando você está sentindo medo. A coragem não é a ausência de medo. É fazer, mesmo quando eu tô com medo. É me posicionar, mesmo quando eu tô com medo. É dar passos, mesmo quando eu estou com medo. Quantas coisas na minha vida que eu fiz, o medo tava gritando. E eu tive coragem, sabe por quê? Porque eu sou forte e corajosa, no nome de Jesus.